A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 1, do versículo 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus caríssimos ouvintes da Rádio Rural 91.9 FM, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Estamos acompanhando todo o itinerário de Jesus. Então ele foi batizado por João no Rio Jordão, depois ele saiu a pregar, entrou na sinagoga, ensinou, curou, libertou o homem. Aliás, eu queria dizer que foi no Evangelho de São Marcos, é o primeiro milagre de Jesus. Ele eliminou aquele mal que estava naquele homem, o espírito mau. É um ensinamento belíssimo para nós nos dias de hoje, porque o mal, minha gente, está uma coisa séria. Ele está querendo dominar o mundo, não é? A gente só vê mais desgraças, não é? Então é preciso que as pessoas se libertem, adorem a Jesus, rezem, não é? Leiam o Evangelho, assumam esse ensinamento de Jesus. E Jesus não ficou só na sinagoga. O Evangelho diz que ele saiu da sinagoga e sabe para onde ele foi? Para a casa daqueles que ele chamou, Tiago e João. Aliás, com Tiago e João, ele foi para a casa de Simão e André. E lá a sogra estava enferma, com febre. Qual foi a primeira atitude de Jesus? Libertar da doença. A sogra significa, aqui no Evangelho de São Marcos, todas as pessoas que estão acamadas. É preciso se levantar. E diz aqui o Evangelho que Jesus se aproximou, segurou na mão dela e ajudou a levantar-se. Olha aí, sabe que atitude é esta? É a atitude de ressurreição. Jesus veio para ressuscitar, para tirar a pessoa do túmulo, da morte, e fez com que ela ficasse curada. E sabe o que é o mais importante? Quando Jesus ajuda, quando Jesus cura, a pessoa não pode ficar
inerte, parada, ela tem que servir, ela tem que ter as mesmas atitudes de Jesus. Agora, uma outra coisa também no Evangelho de hoje é que Jesus não só trabalhava, ensinava, pregava, visitava, mas Jesus também ia rezar. Ele foi para um lugar deserto, de madrugada, se levantou também, foi rezar. Aí depois chegaram os apóstolos, né? E perguntando porque todo mundo estava procurando a ele. Mas Jesus respondeu imediatamente: nós temos que ir a outros lugares. Não podemos ficar batendo o pé no mesmo ponto. Nós temos que sair de você, sair do seu egoísmo. E a maior frase que eu queria dizer hoje, para concluir a nossa reflexão, é: quem vive no egoísmo não experimenta a força libertadora do amor, porque Jesus é amor. Jesus nos amou primeiro e Ele nos ensinou também a amar. Então aqui fica essa lição para nós hoje. Rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que nos destes a lei do trabalho, fazer que nossas atividades favoreçam o desenvolvimento humano e, por vossa bondade, sirvam ao crescimento do reino de Cristo. Por nosso Senhor Jesus. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 1, do versículo 29 a 39. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.